Olá, gente, estamos aqui de volta para mais um dia de leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje o tema que o Emmanuel traz para a gente é justamente o Bases, né? Esse é o título do capítulo, Bases. E vai falar um pouco justamente disso, né? Da importância de bases sólidas, né? De bases de nossa vida, né? De suporte à nossa vida. E o texto ele já começa da seguinte forma, né? O Emmanuel traz uma escritura bíblica que se encontra em João 13:8, onde diz assim: Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, esse é o versículo que baseou, né, esse pensamento, né, esse texto aqui do Emmanuel. E Emmanuel vai falar da seguinte forma: é natural, vejamos antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros da sua doutrina de amor e perdão. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de todo modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova e é a criatura tudo se renova e a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Então, como apóstolo de Cafarnaum, experimenta novas responsabilidades no caminho e, desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus que lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então, gente, o Emmanuel traz para a gente, né, nesse texto é justamente essa importância, né, do Evangelho do Salvador Jesus Cristo, que naquela época, quando ele lavou os pés dos discípulos, né, dando aquele exemplo de humildade e de serviço, ele ainda faz isso com as escrituras que ficaram, né, com o Evangelho Consolador. Então esse Evangelho Consolador, na verdade, ele é um guia para que nós possamos seguir e entender a necessidade que nós temos, né, de ajudar outras pessoas. E se você está aqui no nosso canal, eu gostaria já de pedir a vocês que ativa aqui o sininho de notificação, se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário. A sua participação é muito importante para fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E aqui nos nossos cards, né, você pode encontrar o nosso estudo do livro Filosofia Espírita, né, o livro dos Espíritos comentado pelo Espírito Miramês. Então, continua aí. E voltando aqui, então o que Emmanuel traz para a gente é justamente isso, que o ser humano, né, nós, espíritos imperfeitos nessa experiência carnal, nós acabamos que nos afastamos do Evangelho, né? Nos afastamos da espiritualidade. E quando a gente faz isso, a gente acaba tendo os nossos fardos, né, aumentado, o peso das nossas provas e das nossas expiações, elas são potencializadas, né? São as mesmas, mas devido a gente não ter uma base espiritual, a gente não ter um contato,
né, com um ser divino, a gente acaba sofrendo e tendo uma chance muito maior de desistência, né? E é justamente aqui quando Emmanuel ele fala disso, né? Que muitas vezes a gente tá ali aplaudindo, né? Aplaudindo o crime, né? De forma até inconsciente. Emmanuel diz: o homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores. É muito importante isso, porque nossas obrigações não são somente as obrigações da terra, né? Não são somente as obrigações desse plano carnal, mas nós temos outras obrigações espirituais bem mais elevadas, né? Então Emmanuel diz que muitas vezes nós aplaudimos o crime, né? E a inconsciência. De fato isso acontece, a gente tem visto por aí, né, quantas pessoas, os que agora são chamados de haters, né, que tem essa função, né, dentro principalmente das redes sociais, de xingamento, de ódio, né, de banalização do crime e muitas vezes até a divulgação destes. Então que a gente possa, né, buscar esse exemplo de amor e de gratidão aí que o Salvador Jesus Cristo tem. E ele fala aqui pra gente assim, né, que é pela mensagem permanente do Evangelho, ou seja, as escrituras que já foram deixadas por Jesus Cristo, que o Cristo continua lavando os nossos pés. Então nós ainda temos essa base, né? Nós temos como buscar conforto, buscar orientação nessa base maravilhosa que é o ensinamento, né, de Jesus Cristo. Mas para que isso possa acontecer, nós temos que abandonar o desinteresse, né, pelas coisas divinas. Nós temos que abandonar toda forma de incredulidade, né? Nós precisamos cair mais profundamente nos estudos do Evangelho, né? Entender como se dá todos os processos, né, do espiritismo dentro da mediunidade, né? De que forma eu posso ajudar o meu próximo, porque quando eu ajudo o próximo, né, Cristo que foi Cristo, o ser perfeito, né, de evolução imensurável, ele lavou os pés de seus discípulos, né? Então quem somos nós para nos negarmos a hoje, né, que lavar os pés hoje seria servir aquele nosso vizinho que precisa de nossa ajuda, né? Servir aquele nosso companheiro do trabalho que muitas vezes precisa de uma voz amiga, e principalmente começando a servir como Jesus disse: amai ao próximo como a ti mesmo. E os nossos próximos mais próximos são aquelas pessoas que estão dentro da nossa casa, são nossos filhos, maridos, esposa, né, e mães, pais, e a gente precisa começar esse processo de servir aqui dentro, né? E Emmanuel termina dizendo justamente isso, né? Que então, como o apóstolo de Cafarnaum experimenta novas responsabilidades no caminho, e a gente precisa puxar para a gente essas responsabilidades, nós precisamos assumir esse compromisso com a espiritualidade, até porque quando nós estávamos lá, que passamos para esse plano, nós viemos com um projeto de encarnação todo programado, né? A gente tem coisas que precisamos fazer e nós só vamos saber se nós nos alinharmos em vibração com os nossos mentores espirituais, guias, né? Nos conectarmos com Jesus, com Deus, a gente vai entender qual é a nossa missão aqui na Terra, né? E a partir daí a gente vai despertar esse desejo, né, de corresponder à expectativa divina, né, o que Deus espera de nós, o que Cristo espera de nós, né, e a gente só vai ter como corresponder essa expectativa se a gente também estiver alinhado. A gente precisa estar num patamar de vibração um pouco mais elevado. É fácil? Não, não é fácil, né? Se fosse fácil, não precisaria de nada disso, nós não precisaríamos de tantos livros, nós não precisaríamos de tantos médiuns trabalhando, desenvolvendo, trazendo mensagens psicografadas, não precisaria de nada disso. Mas é uma prova, e como toda prova ela tem seu grau de dificuldade, né? E quando a gente passa a corresponder, né, quando a gente assume essa responsabilidade, que a gente passa a corresponder, isso daí a gente acaba
tendo uma conexão maior com o nosso irmão mais velho, né, com Jesus Cristo, e a gente começa a rogar para que Jesus, como diz lá o texto, não lave tão somente os nossos pés, mas que Ele possa também banhar as nossas mãos, né, e a nossa cabeça, o nosso corpo inteiro, porque a gente se entrega, né? Nós nos entregamos a esse modelo, né? Nós nos entregamos a toda a responsabilidade, né? E uma delas é essa, é de estar aqui divulgando a doutrina espírita, é divulgar o amor, o perdão e a caridade contida no Evangelho do Salvador Jesus Cristo, né? Então, por isso que eu peço a vocês, se você não se inscreveu ainda, né, vem aqui, ó, ativa o sininho de notificação, tá bem bonitinho aqui aparecendo, ó. Ativa o sininho de notificação, tá certo? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com as pessoas, tá? Divulgar a doutrina espírita é um ato de amor. E eu conto com a participação de vocês nos próximos vídeos. Compartilhem com mais pessoas possível, né? E beijo no coração de vocês, que a paz esteja com todos, que assim seja sempre.